Mano, nós vamos começar agora a falar sobre as demais operações matemáticas relacionadas aos números decimais. Nós vimos adição e subtração, então nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Multiplicação relacionada a números decimais. Efetuamos a operação normalmente e o resultado adiciona-se uma vírgula, para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Bom, você vai realizar a multiplicação normalmente como você fazia, desconsiderando a vírgula inicialmente. Você só vai levar ela em consideração no final. Você vai contar quantas casas decimais tem no total, ou seja, se você está multiplicando dois números, quantas casas decimais tem cada um dos números? E você vai colocar a vírgula de modo que fique a mesma quantidade. Vamos ver um exemplo. 3,25 vezes 5. Eu vou montar a conta normalmente. O 3,25 ficou em cima e o 5 embaixo. E eu faço a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Escrevo 5 e sobe 2. 5 vezes 2 é 10. Mais 2, 12. Vai ficar 1 acima do 3. 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16. Você vai observar que o 5 não tem vírgula. Já o 3,25 tem vírgula e o do algarismo 2 e 5 está depois da vírgula. Então, são duas casas decimais. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 6 e o 2, porque assim fica dois números também após a vírgula, ou seja, duas casas decimais. Logo, nós ficamos com 16,25. Nosso próximo exemplo, 3,5 vezes 2,5. Primeiro, você vai montar a multiplicação normalmente e vai realizar. Você vai observar que durante a realização da multiplicação, você não acrescenta vírgula, apenas no final. 5 vezes 5 é 25, então você escreve o 5 e 2 acima do 3. 5 vezes 3 é 15, mais 2, 17. A última casa abaixo do 5 fica vazia. 2 vezes 5 é 10, eu vou escrever o 0 e subir 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. E eu faço a soma normalmente. Vou repetir o 5. 7 mais 0 é 7. 1 mais 7 é 8. Agora, no final, depois de todo o processo de multiplicação, eu vou analisar que depois da vírgula, cada um dos números tem um algarismo, o 5, nos dois, dando um total de dois números depois da vírgula. Então, eu vou escrever a vírgula entre o 8 e o 7, porque assim ele vai ficar com duas casas decimais, dois números depois da vírgula. Se você contar três números, quatro números, você sempre vai escrever a vírgula de modo a ter depois dela a mesma quantidade. Não. Na divisão, a quantidade de casas decimais deve ser igual. Caso contrário, devemos igualar acrescentando zeros. Depois eliminar a vírgula e realizar a divisão. O primeiro passo que eu vou analisar é que se um dos valores tem a vírgula, pode acontecer apenas de um ter, depois da vírgula, todos têm que ter a mesma quantidade de algarismos, ou seja, todos têm que ter as mesmas casas decimais. Se isso não acontecer, você precisa acrescentar zeros àquele que tem menos e igualar. Depois disso, você desconsidera a vírgula e faz a divisão na chave, como você já sabe fazer. Então, esse procedimento na divisão é apenas antes de efetuar, propriamente dito, o cálculo. Depois, você vai fazer o cálculo como você sempre fez. No nosso primeiro exemplo, nós temos 1,80 dividido por 0,05. Bom, eu vou olhar depois da vírgula. No primeiro tem o 8 e o 0, no segundo tem o 0 e o 5. São dois algarismos. Se são dois, eles já estão corretos. Eu vou desconsiderar a vírgula, eu vou simplesmente escrevê-los com a vírgula apagada. Então, vai ficar 180
dividido por 0,05. Esses zeros na frente não tem nenhum valor, então não precisa. Logo, eu vou dividir 180 por 5. 1 não divide por 5, então eu preciso do 18. 18 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 15. 18 dividido 18 menos 15, sobra 3. Eu vou descer o zero e ficaremos com 30. 30 dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30, zero. Ou seja, 1,80 dividido por 1,005 é igual a 36. No segundo exemplo, 3,675 dividido por 1,5. Aqui, o primeiro número tem o 6, o 7 e o 5. São 3 algarismos. Já o segundo, só tem o 5. Então, o que eu vou fazer é acrescentar 2 zeros a ele. Agora ficou 3 números depois da vírgula, ou seja, 3 casas decimais. Desconsidere a vírgula e agora faça um cálculo. Você ficou, então, com 3.675 dividido por 1.500. Vai ser 2, porque 2 vezes 1.500, 3.000. 3.675 menos 3.675. Como 675 não divide por 1.500 porque é menor, você vai precisar acrescentar um zero. Observe que esse zero ele não existe depois do 5. Você acrescentou por conta própria para poder continuar o cálculo. Toda vez que você precisar fazer esse artifício, você vai acrescentar uma vírgula na resposta. Então, vocês vão ver que a necessidade da vírgula, ela surge da necessidade de você acrescentar um zero para continuar o cálculo quando esse resto não é zero. No primeiro, como o resto foi zero, você não precisou acrescentar vírgula nenhuma. O seu valor, sua resposta não tem vírgula. Depois da vírgula, faça a divisão. 6.750 dividido por 1.500 é 4, porque 4 vezes 1.500 é 6.000. Vai sobrar 700 e 500. 700 e 500 também é menor que 1.500, então eu vou acrescentar outro zero. Aqui eu vou acrescentar um zero somente para continuar o cálculo. Então eu não preciso acrescentar mais nada, só fazer a divisão. 7.500 dividido por 1.500, 5, porque 5 vezes 1.500 é 7.500. Sobra resto zero. Logo, a divisão é 2,45. Terceiro exemplo, 12,5 dividido por 5. Aqui eu tenho um número com vírgula e o outro não. Os dois precisam ter vírgulas. Os dois precisam ter a mesma quantidade de casa decimal. Isso não importa se ele é o divisor ou o dividendo. Isso tanto faz, mas os dois precisam. Como o 5 não tem vírgula, eu acrescentei uma vírgula e acrescentei um zero. Agora, ambos têm a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, 1. Desconsidero a vírgula e faço a divisão. Vai ficar 120 dividido por 50. Vai ser 2, porque 2 vezes 50 é 100. 120 menos 100, 125, aliás, menos 100, vai sobrar somente 25. Mas 25 não divide por 50 porque é menor. Dessa vez eu não vou deixar o resto. Eu vou acrescentar um zero, que até então não existia, e vou acrescentar uma vírgula na resposta. 250 dividido por 50 é 5, porque 5 vezes 250, 250. Resto zero. Nosso próximo exemplo, 12 dividido por 0,6. Agora nós temos o número 12, um número natural, ele não tem vírgula. Então, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula. Agora, os dois têm a mesma quantidade de casas decimais, um algarismo depois da vírgula. Desconsidero a vírgula e faço a divisão normalmente. 120 dividido por 0,6. Mas esse zero na frente também não faz diferença. Então, fico com 120 dividido por 6.
12 dividido por 6 é 12. 12 menos 12 sobra 0. Eu vou descer o 0 e vou dividi-lo. 0 dividido por 6 é 0, porque 0 vezes 6 é 0. 0 menos 0 é 0. Observe que aqui o resto é 0. Então, eu não preciso continuar o cálculo. Então, eu não preciso acrescentar nenhuma vírgula. 12 dividido por 0,6 é igual a 20. Observe que a nossa resposta aqui não foi um número decimal, foi um número natural, 20. Agora, nós vamos dividir 196 por 5. Aqui eu estou fazendo uma divisão de números que não são decimais. Então, não tem nenhuma necessidade de acrescentar vírgula, acrescentar zeros, nada no próprio número. Você faz a divisão normalmente. 196 dividido por 5, eu vou dividir 19. Por 5 vai ser 3, porque 3 vezes 5 é 15. 19 menos 15, sobra 4. Eu vou descer o 6. 46 dividido por 5 é 9, porque 9 vezes 5 é 45. 46 menos 45, sobra 1. Bom, o que acontece aqui é que normalmente quando você dividia dois números e sobrava um resto, você deixava esse resto, você não continuava o cálculo. Agora, como nós estamos estudando números decimais, eu vou continuar o cálculo. Observe que depois do 6 não tem nenhum algarismo para descer. Então, eu vou acrescentar por conta própria um zero. Ao fazer esse acréscimo, eu faço um acréscimo também depois do 9. Eu acrescento uma vírgula. E agora eu vou dividir. 10 dividido por 5 é 2, porque 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 sobra 0. Então, nossa resposta é 196 dividido por 5, 39,2. Então, dois números naturais pode dividir e ter como origem um número decimal. Potenciação é uma operação matemática que trabalha com a multiplicação. Você tem uma base e ela vai ser multiplicada quantas vezes o expoente diz. Ou seja, a base são os fatores e o expoente indica essa multiplicação. Então, nós devemos multiplicar a base por ela mesma, de acordo com o expoente, ou transformar o número decimal em fração. Muitas vezes, fazer o cálculo na forma decimal pode ser um pouco mais complicado. Então, você pode optar por transformar o número decimal em uma fração e depois, na forma de fração, calcular a potência. Então, você tem essas duas opções. Porque depois que você tem uma fração e precisa transformar em decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. Vamos ver então um exemplo, essas duas formas de resolver. Nosso primeiro exemplo, eu tenho 0,4 elevado a 2. A base, vou multiplicá-la duas vezes. Então, é 0,4 vezes 0,4. Nós já aprendemos multiplicação de números decimais. Você faz a multiplicação normalmente. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. Agora eu somo, repete o 0, repete o 6, aliás. 1 mais 0, 1, repete o 0. Eu tenho os dois 4 depois da vírgula. Então, cada número tem uma casa decimal, dando um total de 2. Eu tenho que deixar a vírgula entre o 0 e o 1 para que fique dois números depois da vírgula. Duas casas decimais. Então, nossa resposta é 0,16. Se eu quisesse primeiro transformar em fração, quando você tem um número com vírgula, um número decimal, e ele é finito, ele acaba, transformá-lo em fração é muito simples. Você vai analisar esse número sem vírgula, 0,4 se torna 4. Você vai dividir pelo número que é uma potência de 10. Então, para você saber qual número que é,
Basta você acrescentar 1 e contar quantas casas decimais tem. Tem apenas o 4, o número? Então, acrescenta um zero. Ficamos, então, com 4 sobre 10 elevado ao quadrado. Eu só transformei o número decimal em uma fração. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Ficamos com 16 sobre 100. O que nós sabemos? Sabemos que se você tem uma fração e agora quer fazer o processo inverso, você quer voltar ela ao número decimal, você precisa dividir o 16 por 100. Ao dividir o 16 por 100, você vai encontrar 0,16. Segundo exemplo, 0,8 elevado a 3 ao cubo. Quer dizer que eu vou multiplicar 0,8 por 0,8 por 0,8. Bom, eu vou fazer a multiplicação de dois valores primeiro. Normalmente, sem considerar a vírgula. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 0, 0. Mais 6, 6. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Faço a soma. Repete o 4. 6 mais 0, 6. Repete o 0. Agora eu vou analisar. Tem dois algarismos depois da vírgula, o 8, em cada um dos números. Então, a vírgula vai ficar entre o 0 e o 6, para que fique dois algarismos depois da vírgula. Esse 0,64, eu vou multiplicar mais uma vez com 0,8, porque são 3. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48. Mais 3, 51. 8 vezes 0, 0. Mais 5, 5. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. E agora eu somo. Repete o 2. 0 mais 1, 1. 5 mais 0, 5. Repete o 0. Então, agora eu analiso quantos algarismos depois da vírgula. Eu tenho 6, o 4 e o 8. São 3 no total. Então, a vírgula fica entre o 0 e o 5, porque assim você tem 3 algarismos no total. Então, resposta 0,512. Se eu quisesse primeiro transformar em uma fração, se eu quisesse usar o outro processo, eu ia olhar o número, 0,8, olhar sem a vírgula, 8 é o numerador, e o denominador seria 10, porque é sempre 1 acompanhado da quantidade de 0, que é a quantidade de casas decimais. Como só tenho 8, um número, então acrescento só um 0. 8 sobre 10 elevado a 3. 8 elevado a 3, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. Agora eu encontrei a resposta na forma de fração, mas eu quero na forma decimal. Então, ao dividir 512 por 1000, eu encontro 0,512. Agora vamos ver a radiciação. Estamos procurando o fator, ou seja, um número que ao multiplicar, que multiplicando ele por ele mesmo, a quantidade de vezes que indica o índice, encontramos o radicando. Para facilitar, podemos transformar o número em decimal, o número decimal em fração. Bom, quando eu falo de radiciação, eu estou falando da operação inversa da potenciação. Na radiciação, você tem o símbolo, que é o radical, você tem o índice e você tem o radicando. Exemplo, raiz quadrada de 81. O 2 é o índice, o 81 é o radicando. Então, eu procuro um número que, quando multiplicado a quantidade de vezes que indica o índice, no caso 2 vezes, a resposta seja o radicando, seja 81. Esse número é 9.
Por quê? Porque se você multiplicar o 9 vezes 9, a resposta é 81. Raiz terceira de 27. O índice é 3, o 27 é o radicando. Eu procuro um número que, ao sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, a resposta seja 27. Esse número é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, utilizando esse mesmo raciocínio para os números decimais, nós temos que a raiz quadrada de 0,64, observe que nós chamamos de raiz quadrada quando não aparece o índice. Então, esse índice é igual ao nosso primeiro exemplo, 2. Eu procuro um número que, ao multiplicar por ele mesmo, seja 0,64. Nós já sabemos a resposta porque nós já fizemos esse cálculo. 0,8. Por quê? Porque 0,8 vezes 0,8 é igual a 0,64. Bom, para facilitar, geralmente nós transformamos esse número decimal em uma fração. Então, você escreve o símbolo de raiz, observa o número sem vírgula, é 64. Observa quantas casas decimais ele tem, o 6 e o 4, então são duas, então o denominador fica 100. E calcula a raiz. Qual é a raiz quadrada de 64? 8, porque 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Encontramos a resposta na forma de fração, 8 sobre 10. Agora, na forma decimal, basta você dividir o 8 por 10 e você vai encontrar 0,8. Raiz quadrada de 1,44. Eu vou transformar numa fração, ele vai ficar com 144 no numerador, 100 no denominador, porque tem dois algarismos depois da vírgula. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ficamos, então, com a resposta 12 sobre 10, que ao dividir, 1,2. Ou seja, 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Pessoal, nessa aula, nós vimos um pouco mais sobre as demais operações matemáticas envolvendo os números decimais. Qualquer dúvida, basta nos procurar durante os plantões. Bons estudos para vocês!